escrito a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Quer partilhar? Hasta ahí. Agora, capítulo 3, Ahora el capítulo 3, do 14 desde el 14 até o último verso, 22. hasta el último versículo, el 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acredito que esse é um texto muito conhecido de todos os irmãos. Creo que este es un texto muy conocido de todos los hermanos. E eu quero começar chamando sua atenção aqui pelo final do texto. Y quiero comenzar a llamarles la atención aquí hacia el final del texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. El que tiene oídos, que oiga lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a las Eu iglesias. lhes faço uma pergunta: há a igreja do Senhor aqui essa manhã? Y yo les hago una pregunta. ¿La iglesia del Señor está aquí esta mañana? Amén. Amém? Amén. Esse texto é para a igreja do Senhor. Este texto es para la iglesia del Señor. Esse texto é para nós. Este essa manhã. texto es para nosotros. Sim. E gostaria de perguntar se há algum visitante entre nós a não ser o Vladimir. Me gustaría preguntarles si hay algún visitante entre nosotros, aparte de Vladimir. Levante sua mão. ¿Puede levantar la mano? Ah, Primeira vez. primeira vez? Vocês também? Primera vez. Sim? Amém. Sim. Amém. Sejam muito bem-vindos. Sean muy bienvenidos. E como esse texto é muito para a igreja, Y como este texto es para la iglesia, gostaria de dizer que o grande plano de Deus me gustaría decirles que el gran plan de Dios é que vocês sejam a igreja do Senhor. es que ustedes sean la iglesia del Señor. Sim. Amém. Deus não habita mais nesse templo feito por mão de homens, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, como era no Antigo Testamento. como era en el Antiguo Testamento. Hoje Ele habita dentro dos nossos corações. Hoy Él habita dentro de nuestros E quando estamos corazones. reunidos, Y cuando estamos reunidos, chamados igreja do Senhor. somos llamados la iglesia del Señor. Então, gostaria que abrisse o seu coração para compreender essa manhã o que o Espírito diz à igreja. Entonces me gustaría que abran su corazón para que puedan comprender lo que el Espíritu Santo quiere decir hoy a la iglesia. Sim. Esse texto de Apocalipse Este texto de Apocalipsis é muito precioso e há 3 interpretações desses 3 primeiros capítulos. es muy precioso y hay 3 interpretaciones de estos primeros capítulos. A primeira interpretação histórica é que essas igrejas elas existiram na região onde é a Turquia. La primera interpretación histórica es que estas iglesias existieron en la región que es Turquía. Sim. A segunda interpretação é que todo o Apocalipse é o livro das coisas que devem que onde acontecer, ele é profético. La segunda interpretación dice que el Apocalipsis es un libro profético de las cosas que aún falta que sucedan. Sim, e uma terceira interpretação na qual eu quero trabalhar com vocês Y essa la manhã tercera interpretación con la cual quiero trabajar con ustedes esta mañana é que esse texto era para as igrejas es que este texto era para e iglesias nós somos as igrejas. y nosotros somos la iglesia. Então esse texto é para nós. Entonces este texto es para nosotros. E tudo o que Jesus falou às igrejas Y todo lo que Jesús habló a las iglesias pode ser importante para nós se abrirmos o nosso coração. puede ser importante para que nosotros abramos nuestro corazón. Sim? Para introduzir esse texto, Para introducir el texto, eu gostaria de chamar a atenção para quem estava escrevendo.
me gustaría fijar la atención en quién estaba escribiendo e um pouco do que estava acontecendo naquela época. y un poco de lo que estaba sucediendo en esa época. Jesus havia subido aos céus, Jesús había subido a los cielos enviado seus discípulos para fazer uma grande missão. y enviado a sus discípulos para hacer una gran misión. Então eles foram e testemunharam de Jesus. Entonces ellos fueron y dieron testimonio de Jesús Sim, e com as suas próprias vidas y con sus propias vidas anunciavam o amor de Deus. anunciaban el amor de Dios. Sim, por volta do ano 54, En el año 54, quando o evangelho se expandia em Roma, cuando el evangelio estaba siendo expandido en Roma, Nero é eleito imperador. ¿quién? Nero é eleito Nerón imperador. es electo como emperador. Sim. E por volta do ano 64, Y alrededor del año 64, 10 anos depois, 10 años después, um homem muito cruel y un hombre muy cruel havia matado sua mãe, que había matado a su madre, estava matando todos os cristãos. estaba matando a todos los cristianos. Sim. E esse é o contexto que esse texto vai ser escrito. Y este es el contexto en el cual fue escrito Os Apocalipsis. cristãos eram mortos Los cristianos estaban siendo matados porque se pareciam com Jesus. porque se parecían a Jesús. Hoje, você ser cristiano é motivo de riso Hoy, si vos sos cristiano, es un motivo de risa em alguns lugares. en algunos lugares. Pelo que você ser um cristiano verdadeiro Pero si vos sos un cristiano verdadero, vai gerar ódio naqueles que não querem. vas a generar odio en aquellos que no quieren. E o texto, a história vai continuar, Y la historia va a continuar, em que muitos cristãos são torturados, mortos, chicoteados, engolidos por animais e queimados. en que muchos cristianos son torturados, tragados por animales y pasando muy mal. Sim. E alguns anos mais à frente, Y algunos años más adelante, quando Nero já não era mais imperador, cuando Nerón ya no era e emperador todos os apóstolos de Jesus já haviam morrido, y todos los apóstoles de Jesús ya habían muerto, João é levado para a ilha de Patmos, Juan es llevado a la isla de Patmos a fim de que a palavra de Deus pudesse se calar. a fin de que la palabra de Dios pueda ser acallada. Porque assim como o mundo odiou Jesus e o crucificou, Porque así como el mundo crucificó a Jesús y lo odió, é o desejo do mundo calar os cristianos, es el deseo del mundo callar a los para cristianos, que possam viver sua vida regalada de pecados. para que puedan vivir su vida regalada de pecados. Mas quando todas as portas então vão se fechar no céu, Pero cuando todas las puertas se van a cerrar en el cielo, Deus vai abrir uma porta para João. Dios va a abrir una puerta para Juan. Sim. E vai dizer as coisas que não talvez vão acontecer. Y va a decir las cosas que no es que puede ser que pasen. Há uma hipótese, Una hipótesis. um acidente de un percurso. accidente. Mas as coisas que devem Sino acontecer, las cosas que deben que suceder. certamente vão se Y que suceder. ciertamente van a A suceder. palavra de Deus é fiel e justa. La paz de Dios es fiel y justa. Passará céus e a terra, mas a sua palavra não se passará. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra Pelo no que pasará. Jesus vai aparecer Y Jesús aparece para João a Juan no texto onde começamos lendo aqui. en el texto que comenzamos a leer. E João vai se achar em espírito no dia do Senhor. Y Juan se encuentra en el Espíritu en el día del Señor. Hoje é o dia do Senhor. Hoy es el día del Señor. Podemos nos achar em espírito essa manhã. Podemos estar en espíritu en esta mañana E ele vai ouvir a voz do Senhor. y Él va a escuchar la voz de Dios. E o Senhor vai dar uma revelação muito profunda a ele. Y el Señor le da una revelación muy profunda. Ele vai dizer: o que você vê, escreve a minha igreja. Y le dice, lo que vos ves, escribí a mi iglesia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Filadelfia y Laodicea. Maria, María, Vladimir, Vladimir, Vidal, Vidal, Valéria, Valeria, Rúnia, Junior, cada um de nós aqui. cada uno de nosotros aquí. Simbolizamos a igreja do Senhor, amém? Simbolizamos a la iglesia del Señor. Pelo que Deus ama tanto, Dios nos ama tanto que não nos permite andar da forma que queremos. que no nos permite andar de la forma en que queremos. Assim como uma criança, Así como un niño, talvez só gostaria de comer chocolate. tal vez solo le gusta comer E chocolate. você é um bom pai, Y vos sos un buen padre não dá só chocolate. y no le das solamente sabe que fará chocolate. mal. Porque sabes que le va a hacer Não se mal. deixa fazer somente as suas vontades, No le dejas hacer solamente lo que porque quiere. sabe senão crescerá rebelde Porque sabes que si no, va a crecer e se rebelde. dará mal na vida. Y le va a ir mal en la vida. Você vai guiar o seu filho corretamente. Vas a guiar a tu hijo correctamente. Assim é o Senhor com a sua igreja. Y así es el Señor con su iglesia. A igreja às vezes pode parecer tomar rumos e se perder, La iglesia a veces parece estar perdida, mas ela está estritamente sobre a mão de Jesus. pero ella está estrictamente en las manos de Jesús. E João, quando se volta para ver quem falava com ele, Y Juan, cuando da vuelta y mira quién estaba hablando con él, ele não vê quem estava falando com ele, él no ve a quién está hablando con él, mas ele vê 7 candeeiros de ouro.
sino que ve 7 candeleros de oro, e no meio dos candeeiros, y en medio de los candelabros, semelhante ao Filho do Homem, uno semejante al Hijo del que Hombre, representa os 7 candeeiros. que representa a los 7 Se candelabros. depois você ler o Apocalipse, o Si restante do contexto, después lees el Apocalipsis, Las lo que 7 resta del iglesias. contexto, las 7 e iglesias esse semelhante ao Filho do Homem son semejantes al Hijo del Hombre, representa Jesus, representan a andando Jesús, no meio das suas igrejas, caminando en medio de sus dando iglesias, conselhos à sua igreja, dando consejos a su puxando a iglesia, orelha da sua igreja, estirando la oreja de su iglesia, tratando o seu coração para tratar su corazón, para estar com Ele para eternamente. estar con Él eternamente. E João vai ter uma visão de Jesus. Juan tiene una visión de Esse Jesús, Jesus é maravilhoso. y ese Jesús es Esse Jesus maravilloso. transforma as nossas vidas. Esse Jesus cambia as nossas vidas. Ese Jesús que transforma nuestras vidas. Amém. Pelo que não é um Jesus morto, No es un Jesús muerto, é um Jesus vivo que es un cuidou. Jesús vivo. E o texto vai continuar dizendo a partir do verso 14 no capítulo 1, Y el texto continúa diciendo en el Que versículo 14, os cabelos de- capítulo 14, verso 14 sim, que os cabelos de Jesus Que los não são cabelos mais de Jesus- sujos e ensanguentados de sangue como na cruz. no son más sucios y llenos de sangre como en la cruz. Que os seus olhos não estão mais tristes e chorando sangue. Que sus ojos ya no están tristes, Que ya no están llorando que os seus sangre. pés não estão mais presos na cruz. Que sus pies ya no están en la cruz. Que a sua voz não está mais com sede porque lhe deram vinagre. Que su voz ya no está con sed porque le dieron Que vinagre. as suas mãos não estão presas mais no madeiro. Que sus manos ya no están clavadas en el madero. Mas que os seus cabelos são brancos como a neve. Pero que sus cabellos son blancos como la Que nieve. os seus olhos são como chama de fogo. Que sus ojos son como llamas de Que os seus fuego. pés são como bronze polido. Que sus pies son como bronce Que a sua pulido. voz são como de muitas águas. Que su voz es como de E que na muchas sua mão aguas. direita ele sustenta a sua igreja. Y que en su mano derecha él sustenta su iglesia. Quando João vê esse Cristo, Cuando Juan ve a ese ele Cristo, cai como morto aos seus él cae pés. como muerto a sus pies. Pelo que Deus é tão amoroso Porque Dios es tan amoroso que vai colocar a mão direita que coloca su mano derecha e vai dizer: não temas. y dice, no temas, Eu sou o Alfa e o Ômega. yo soy el alfa y la omega. Eu sou aquele que vive. Yo soy aquel que vive. Eu estive morto, Yo estuve mas muerto, eu vivo pelos séculos dos séculos. pero vivo por los siglos de los siglos. Nós cultuamos a Deus vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. no meio Estamos das vidas. aquí porque Jesús está en medio nuestro. Eu vim a Bolívia porque Jesus está aqui na Bolívia. Yo vine a Bolivia porque Jesús está aquí. Embora eu tenha gostado muito de todos vocês, A mí me ha gustado mucho conocer a ustedes. não me faz sentido estar onde Jesus não está. No hace sentido, no tiene sentido estar donde Jesús no está. E Jesus vai começar a dizer a João Y Jesús le dice a Juan, aquilo que agrada aquello que e agrada aquilo que não agrada nas suas y igrejas. aquello que no le agrada en sus iglesias. E a primeira igreja é Éfeso. Y la primera iglesia es Éfeso. Você sabe que na Bíblia há um livro sobre a igreja de Éfeso. ¿Sabes que en la Biblia hay un libro sobre la iglesia de Éfeso? E que lá em Atos, quando ela começa, Y allá en Hechos, cuando ella comienza, ela era uma igreja apaixonada era una iglesia apasionada, pelo que por um Deus falso, pero por un Dios falso, Diana dos Efésios, Diana de los Efesios, ou Artemis, em o outras Artemis, traduções, en otras traducciones, as pessoas cultuando a um Deus falso. las personas adoraban al Dios falso. Passavam 2 horas cantando. Pasaban 2 horas cantando. Grande é Diana dos Efésios. Grande es Diana de Grande é los Diana Efesios. dos Efésios. Grande es Diana Grande é de Diana los dos Efesios. Efésios. Grande es Diana de los Efesios. Pelo que por muitas vezes nós, por um Deus vivo, Y nosotros muchas veces por un Dios vivo estamos chateados por 1 hora dentro da igreja. estamos aburridos por 1 hora dentro de la iglesia. Então aquele povo de Éfeso Entonces ese pueblo de Éfeso via aquele povo cultuando a uma falsa deusa vio al pueblo adorando a un falso e Dios conhecendo um Deus verdadeiro. y después conocieron a un Eram Dios verdadero apaixonados. y estaban E enamorados. passavam 1, 2, 3, 5 horas cultuando, Y pasaban 1, 2, 3, 5 horas adorando. orando, cantando louvores, Cantando e alabanças. aquilo incendiava os seus corações E isso incendiava de os forma seus que não corações. conseguiam viver sem falar de Jesus De para as forma pessoas. que no conseguían vivir sin Eles hablar de eram Jesús. transformados. Eran transformados. Sim. E houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Y hubo un gran avivamiento en la ciudad de Éfeso. Pastores abençoados passaram pela cidade Y de los Éfeso. pastores bendecidos pasaban por la ciudad de Éfeso. Paulo foi pastor. Pablo fue pastor. João, que está preso, foi pastor. Juan fue pastor. Timóteo foi pastor. Timoteo fue pastor. A mãe de Jesus foi membro da igreja La de madre de Éfeso. Jesús Nos conta a história. Fue miembro de la iglesia de Éfeso, dice la Então, historia. não havia heresias lá. Entonces no había herejías ahí. Sim, eles eram um povo apaixonado por Deus. Ellos estaban apasionados por E Dios. no capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo, Y en el capítulo 2, si quieres acompañarme, Jesus vai fazer elogios a ele.
Jesús le hace muchos elogios. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês Y el nesse primer texto punto que quiero trabajar con ustedes é que en este Jesus texto nos conhece completamente. es que Jesús nos conoce E completamente. isso vai se repetir para todas as igrejas. Y esto se repite con todas las Jesus iglesias. vai dizer, eu te conheço. Jesús les dice, Eu yo te conheço. conozco, yo Eu te conozco, conheço. yo te conozco, Eu te conheço. yo te conozco. Assim como o salmista diz no 19, El salmista o dice en el Senhor Salmo nos sonda e 139, nos conhece. el Señor nos conoce. Antes da palavra chegar à nossa boca, Aún antes de que mi palabra esté en mi boca, Ele já nos conhece. Él ya nos conoce. Não há como esconder nada. No hay como esconder nada Daquele cujos olhos são como chama de fogo. de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. Isso pode ser muito assustador, Eso puede asustarnos, mas isso também é muito bom. pero es también muy Porque bueno, Deus nos ama. porque Dios nos ama. Mas isso nos assusta. Pero nos asusta, Porque às vezes vivemos para Deus como se não tivéssemos que prestar contas. porque a veces vivimos para Dios como si no tuviésemos que dar cuentas. Sim, somente prestamos conta ao pastor, Solamente le damos cuenta al à pastor, pastora, a la pastora, ou diante dos nossos pais, o delante de nuestros padres, ou diante dos governantes, delante de los gobernantes. pelo que erramos em secreto. Pero erramos en secreto E pensamos assim, ninguém viu. y pensamos, nadie me vio. Quando não há ninguém por perto, Cuando nadie está cerca, então eu posso fazer isso. entonces yo puedo hacer esto. Quando o correto seria, Pero lo correcto sería, todas as vezes quando pensarmos em pecar, cada vez que pensamos en em pecar, errar, en errar, deveríamos olhar para o alto. deberíamos mirar hacia arriba. E lá está o Senhor. Y allá está el Señor. E agiríamos diferente. Y ahí actuaríamos diferente. Mas a igreja de Éfeso era maravilhosa. Pero la iglesia de Éfeso era maravillosa. Jesus a conhecia. Jesús la E conocía. no verso 2 do capítulo 2, En el verso 2 del capítulo Jesus vai elogiá-la. Jesús la elogia. Quantos gostam de ser elogiados? ¿A cuántos les gusta ser elogiados? Amém? Amén. Sim. Sí. O cristiano não faz as coisas para ser elogiado. El cristiano no hace las cosas para ser elogiado. Mas um elogio não cai mal. Pero un elogio no cae mal. Quando alguém dizer algo a você, Cuando alguien te dice algo, você é uma benção. sos una bendición. Você é um presente de Deus. Sos um regalo de Você Deus. faz isso muito bem. Haces esto muy bien. Você diga, sim, muito obrigado pelo seu carinho. Tú tienes que decir, sí, muchas gracias por tu cariño. Jesus fazia isso com a igreja de Éfeso. Jesús hacía eso con la E iglesia. ele vai dizer, eu conheço a sua perseverança. Y él dice, yo conozco tu perseverancia. Eu sei que você não suporta homens maus. Yo sé que no soportas a los Eu malos. sei que vocês não suportam os mentirosos no meio de vocês. Sé que no soportas a los Ele vai dizer, mentirosos. mais uma vez, era uma igreja que perseverava muito. Y le dice, más una vez, es una iglesia que Porque persevera. todas as vezes quando nos colocamos para servir a Jesus, Porque todas las veces cuando nos ponemos en disposición vai vir muitas de servir a Jesús, dificuldades para nos fazer desistir. van a venir dificultades para hacer que nos rindamos. Mas a igreja de Éfeso perseverava. Pero la iglesia de Éfeso perseveraba. Existia uma seita naquele lugar, Había una secta os en ese Nicolaitas, lugar, los Nicolaitas. e eles eram conhecedores da palavra. Y ellos conocían la Tinha palabra. ótimos pastores. Tenían excelentes A mãe do pastores. próprio Jesus era daquela igreja. La madre del propio E Jesús. Jesus era vai de esa iglesia. elogiar, vocês não compartilham com ele, como eu também não. Y Jesús les elogia y le dice, ustedes no comparten con ellos como tampoco yo lo hago. Esta é uma igreja muito bela. Esta es una iglesia muy linda. Sim. Quantos elogios. ¿Cuántos elogios? Essa é a igreja que Jesus mais elogiou dessa Esta es la série. iglesia que Jesús más elogió de las 7. Mas, pelo que um bom pai Pero como un buen padre, quer sempre o melhor para o seu filho, quiere siempre lo mejor para sus hijos. ele não passa a mão na sua cabeça Él no pasa la mano en la cabeza quando vê os seus erros. cuando ves los errores. E vai dizer para essa igreja, Y le dice a esa iglesia, eu tenho uma coisa yo contra tengo você. una cosa en contra tuya, Que vocês abandonaram que tú has abandonado o seu primeiro amor. tu primer amor. Isso é muito forte. Es muy fuerte, Isso é muito grave. es muy grave. Porque por muitas vezes na nossa vida, Porque muchas veces en nuestra vida nós aprendemos a fazer algo aprendemos a hacer algo e depois fazemos automaticamente. y después lo hacemos Sem automáticamente, saber o porquê, sin saber por qué, sem paixão, sin pasión, sem sentido. sin sentido. Fazemos por fazer. Hacemos por hacer. E a vida é muito preciosa para ser levada assim. Y la vida es muy preciosa para vivirla así. Você imagina um casamento ¿Te imaginas un matrimonio onde uma esposa donde una esposa diz para o seu marido, le dice a su eu vou esposo, cozinhar, yo voy a eu vou cocinar, cuidar dos nossos voy a filhos, cuidar a nuestros hijos, eu vou continuar me relacionando com você, voy a seguir hablando eu vou contigo, fazer tudo certo, voy a hacer todo bien, só que eu não te amo mais. pero yo no te amo más? Como esse marido se sentiria? ¿Cómo se sentiría ese marido? Gostaria de conviver? ¿Le gustaría vivir con ella? Pelo que isso há muito com a gente. Y eso pasa mucho con nosotros. Quando fazemos as coisas para Deus automaticamente. Cuando hacemos las cosas para Dios Mas automáticamente, perdemos a paixão. pero perdemos la pasión. Pelo amor de Cristo não nos constrange mais como cantamos. El amor de Cristo ya no nos constriñe como cantamos. A igreja de Éfeso havia entrado no piloto automático. La iglesia de Éfeso había entrado en el piloto automático.
pelos que vamos continuar as outras igrejas. Vamos a continuar a las otras iglesias. Porque ¿Por qué? só temos mais 12 horas esse dia. Solo tenemos más 12 horas en este E día. temos que acabar até a meia-noite. Y tenemos que acabar antes de la medianoche. Então, a igreja de Esmirna, Entonces, la iglesia de Esmirna, Jesus é maravilhoso. Jesús es maravilloso. E Jesus vai dizer, eu conheço você. Y Jesús le dice, yo les conozco. E como era a igreja de Esmirna? ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Uma igreja pobre. Una iglesia pobre. Mas Deus não vê como o homem vê. Pero Dios no ve como el hombre ve. Diante dos homens, Delante de los hombres, é bonito ser rico es lindo ser rico. e pega mal você ser pobre. Y se ve mal que vos seas pobre. Pelo que Jesus vai dizer à igreja de Esmirna, Pero Jesús dice a la iglesia, eu conheço a tua pobreza, yo conozco tu mas pobreza, você é rica. pero tú eres rica. Nós aprendemos com a igreja de Esmirna Nos aprendemos con la iglesia de Esmirna que o importante não é ser rico na terra, que lo importante no es ser rico en la tierra, mas ser rico no céu. pero ser rico en el Essa cielo. igreja havia poucos recursos materiais, En esa iglesia había pocos recursos mas o materiales, seu amor era grande. pero su amor era O grande. seu tesouro no céu era Su enorme. tesoro en los cielos era grande. E Jesus vai reconhecer isso, Y vai. Jesús lo reconoce. E a igreja de Esmirna é maravilhosa. Y la iglesia de Esmirna es maravillosa. És uma pessoa muito abençoada como a pastora Maria. Es una persona muy bendecida como la pastora María. Pelo que Jesus não vai puxar a orelha em nada. Y Jesús no les tira la oreja en nada. Porque a essência do evangelho é sermos pobres de espírito. Porque la esencia del evangelio es que seamos pobres en espíritu. Não há problema ter dinheiro na terra. No hay problema con tener dinero O en la problema é tierra. quando o dinheiro nos tem El problema es cuando el dinero nos tiene e está no nosso coração. y está en nuestro A corazón. Bíblia diz não é possível servir a dois senhores. La Biblia dice que no es posible servir a dos señores. Quando a igreja de Atos Cuando la iglesia de crescia, Hechos crecía, a palavra de Deus diz la palabra de Dios dice que os discípulos vendiam as suas casas que los discípulos vendían sus e casas colocavam aos pés dos y apóstolos. lo colocaban a los pies de sus Porque é o apóstoles. lugar onde o dinheiro deve estar nas nossas vidas. Porque es el lugar donde el dinero É tiene que aos estar nossos pés, a nuestras vidas, para a nos nuestros servir, pies, para abençoar servir, a nossa família, para bendecir a para nuestra abençoarmos familia, uns aos outros, para bendecirnos para unos a desfrutarmos do que Deus criou. para disfrutar Mas de não Dios pode creó, estar no nosso coração pero no puede estar en nuestro e corazón nem na nossa cabeça. ni en nuestra A cabeza. igreja de Esmirna era pobre, La iglesia de Esmirna era diante pobre dos homens, delante de los mas hombres, era rica diante de pero era Deus. rica delante de Dios. Pelo que o texto vai continuar dizendo, a igreja de Pérgamo, El texto continúa en la iglesia de Pérgamo. eu te conheço. Yo te conozco. Alguma vez já passou na sua cabeça que Deus não te conhecia? ¿Alguna vez pasó por tu cabeza que Dios no te conoce? Com certeza, na minha sim. En mi cabeza sí. Que às vezes não se passa, Deus me esqueceu. A veces parece que Dios nos olvida. Deus não me socorre. Dios no me ayuda. Estou sofrendo. Estoy sufriendo. Senhor, eu estou pobre. Señor, estoy pobre. Mas o Senhor está trabalhando na sua Pero el vida. Señor está trabajando en tu vida. Ele te conhece Él te completamente. conoce completamente. Pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, Un padre y una madre puede olvidarse de sus mas a hijos. palavra de Deus diz que todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Pero la palabra de Dios dice que ni aún el Señor se olvidará de nosotros. E Deus também conhecia a igreja de Pérgamo. Y Dios también conocía la iglesia de Pérgamo. E Ele vai dizer, eu conheço o lugar onde você habita, Y le dice, yo conozco dónde vives, onde é o trono de Satanás. donde es el trono de Satanás. Aqui há muitas riquezas históricas, Aquí hay muchas riquezas históricas. mas eu gostaria de dizer só uma. Y me gustaría decir solo una. Porque Jesus vai dizer para ela, por quê? Não sei se você se pergunta, quando você lê a Bíblia, Y Jesús le dice, ¿por qué? No sé si vos te preguntás cuando lees la é Biblia. importante você fazer perguntas. Es importante que Por hagas que preguntas. isso está escrito? ¿Por qué eso está escrito? Para quem está escrito? ¿Para quién está Como escrito? isso é importante na minha vida? ¿Cómo es eso importante en mi vida? Jesus vai dizer, eu sei onde você habita, é o trono de Satanás. Jesús le dice, donde vos vivís es el trono de Satanás. Sim, Pérgamo era a segunda cidade maior da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Pérgamo era la segunda ciudad mayor en Asia Menor, donde es ahora Turquía. E ali havia muita idolatria. Y ahí había mucha E idolatría. aonde há muita idolatria, e Y aonde donde hay mucha idolatría, ali não é o trono de Deus. ahí no es el trono Ali de é o Dios. trono de Satanás. Ahí es el trono de Satanás. Pelo que havia um falso Deus Y había un falso Dios que curava, que curaba, cujo nome é Esculápio, cuyo nombre era Culapio, que simboliza uma serpente. que simboliza una serpiente. E as pessoas iam até Pérgamo Y las personas iban hasta Pérgamo para serem curadas. para ser sanadas. Assim como muitos pedem a santos, Así como muchos piden a los santos, a imagens feitas por mão de homem. hay imágenes hechas por manos de Senhor, me hombres. cure. Cúrame, sáname. E às vezes conseguem encontrar, Y a veces encuentran, porque Satanás tem um pouquinho de poder. porque Satanás tiene un poco de E o poder. prazer dele é aprisionar e enganar as pessoas. Y su placer es aprisionar y engañar a las personas. Pelo que as pessoas iam até Pérgamo Las personas iban hasta Pérgamo para serem curadas. para ser sanadas. E isso é real até os dias de hoje. Y eso es hasta el día de hoy. Não sei se talvez quando você foi no médico,
Tal vez cuando alguna vez vos te fuiste al você médico, viu no jaleco, na roupa do médico, viste en el chaleco, en la ropa del médico, uma serpente desenhada no seu bolso. una serpiente dibujada en su ropa. Isso simboliza Esculápio. Eso simboliza Esculapio. Sim. Pero que aonde há o trono de Satanás, Por lo que, ¿dónde es el trono de Satanás? Jesus coloca uma igreja. Jesús coloca una iglesia. Porque o Filho do Homem veio Porque el Hijo del para Hombre vino destruir as obras de para Satanás. destruir las obras de Satanás. E Jesus vai dizer à igreja de Y Jesús Pérgamo dice en la iglesia de que Pérgamo havia homens fiéis ali, que había hombres fieles ahí, como Antipas. Antipas é os como nomes. Antipas, que Que era un foi hombre fiel até a morte. que fue fiel hasta la Que ele muerte, foi morto. que fue matado. Foi morto, sim. Diz a história que foi queimado. La historia dice que él fue quemado. Sim. Mas sempre quando morre um cristiano verdadeiro, Pero siempre que muere, Cuando su un sangre es cristiano derramado, verdadero, cuando su sangre es derramada, é como adubo e regação para o crescimento de novos cristianos. es como un riego y es abono para el crecimiento de nuevos cristianos. Sim. Pelo que também aonde há pessoas fiéis a Deus, Por lo que también, donde hay personas fieles a Dios, às vezes ouvindo a palavra do a Senhor, veces escuchando la palabra del Señor, há pessoas fiéis las personas fieles, e há pessoas infiéis, y hay personas infieles, ouvindo o mesmo louvor, escuchan la misma a alabanza, mesma pregação, la misma predicación, tendo a mesma comunhão com os irmãos. tienen la misma comunión con Há los pessoas hermanos. que conseguem se desenvolver Hay personas que pueden e desenvolverse serem fiéis como y Antipas. ser fieles como Pelo que Antipas. Jesus vai repreender essa igreja. Por lo que Jesús reprende a esta iglesia. Que havia outras pessoas Que había otras personas que não davam ouvidos a essa doutrina, que no daban oídos a esa doctrina, mas seguiam doutrinas de Balaão, pero seguían las doctrinas de Balaam, de Balaque, de Balac. comiam coisas sacrificadas a ídolos Comían cosas sacrificadas a los e ídolos se envolvia com algo muito grave, y se envolvían con algo muy grave, imoralidade sexual. la inmoralidad sexual. Pelo que Deus não nos chamou Y Dios no nos llamó para essas coisas, para esas cosas, mas para a santidade, como pero cantamos. para santidad como cantamos. Sim, Jesus então faz elogios Entonces Jesús hace elogios e críticas, y críticas, censuras, censuras, porque Ele ama. porque Él ama. Ele não passa a mão na cabeça. Él no solamente toca la cabeza Oh, así. tudo bem. Todo bien. Não. No. Pelo que Deus nos conhece. Por E lo que também Deus conhecia a igreja de Tiatira. nos conoce y también conocía la iglesia de Tiatira. E aí no verso 19 do Y ahí, capítulo 2, en el verso 19 del capítulo 2, o que vai acontecer? ¿qué sucede? Vai dizer para a igreja de Tiatira: Le dice a la iglesia de Tiatira: eu conheço as tuas obras. yo conozco tus obras. E que maravilhoso, a igreja de Tiatira Y qué maravilloso, la iglesia de Tiatira tinha aquilo que faltava à igreja de Éfeso. tenía aquello que le faltaba a la iglesia de Éfeso. Quem lembra o que faltou à igreja de Éfeso? ¿Qué era lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso? ¿Se recuerdan? Vocês abandonaram primeiro? ¿Ustedes abandonaron primero? Amor. Lembra? A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, La iglesia de Tiatira era una iglesia amorosa, que estava apaixonada por Deus, que estaba enamorada por Dios, cheia de fé, llena de fe, cheia de serviço, llena de servicio, cheia de perseverança. llena de perseverancia. Também, pelo que a igreja de Éfeso era impecável doutrinariamente, Pero así también la iglesia de Éfeso era impecable doctrinalmente, mas lhe faltava amor. pero le faltaba Paixão. amor, pasión. A igreja de Tiatira La iglesia de Tiatira era apaixonada, era apasionada, entusiasmada, empolgada, Sí, muito feliz. muy feliz, Mas lhe faltava doutrina. pero le faltaba doctrina. Não podemos separar os dois. No podemos separar a los dos. A ortodoxia La ortodoxia da piedade. de la piedad. Elas andam juntas. Ellas andan juntas. Precisamos conhecer a Deus Necesitamos conocer a Dios e conhecer o próximo. y conocer Se amamos a Deus, si amamos a Dios, devemos amar o próximo. debemos amar al Se prójimo. amamos a Deus, o conhecemos. Si amamos a Dios, lo E conocemos. nos saturamos nesse livro. Y nos saturamos de este E se libro. amamos as Y pessoas, si amamos a las somos personas, empolgados em lhe dizer do amor somos de Deus. motivados a hablarles del amor de Dios. Pelo que a igreja de Tiatira Por lo que la iglesia de Tiatira estava muito preocupada com as pessoas estaba muy e preocupada, não por las buscava a personas, Deus. pero no buscaba a Pelo Dios. que Deus não vai passar a mão na cabeça, Y Jesus. Dios no le elogia. Vai dizer, eu tenho porém contra vocês, Yo tengo algo contra que vocês ustedes. toleram a mulher Jezabel, Que ustedes toleran a la mujer que se diz Jezabel, profetiza, que dice que es profetisa, mas que ensina coisas terríveis. pero que enseña cosas terribles. Vamos caminhar, Vamos a caminar. porque é muito rico, há muitas coisas boas. Hay muchas cosas buenas. Leia mais esse texto. Lea más este Sempre texto. quando ouvir uma pregação, Siempre cuando escuche leia, una se aprofunde, predicación,
Lea, profundice. Fale para outras pessoas. Cuente a otras personas. Deixe Deus agir através da sua vida. Deje que Dios actúe a través de su A vida. igreja de Sardes, La iglesia de Sardis. Deus também conhecia. Dios también E conocía. Jesus vai dizer a ela, Y Jesús le dice, adivinha o que é? ¿qué? Eu Yo te conheço. conozco tu. Sim. A igreja de Sardes. La iglesia de Sardis. Ó. Há igrejas grandiosas aqui por perto? ¿Hay iglesias grandiosas aquí cerca? Ai, baixazinha. Sim. Construída. A pregação deles é pare de sofrer? ¿La predicación es para de sufrir? Não? Não. Igrejas boas, fiéis? ¿Iglesias buenas, fieles? Sim. Sí. Jesus vai dizer, eu te conheço. Jesús dice, yo te conozco. Você é grande. Vos sos grande. Tem uma fama Tenés una fama de que és viva. de que eres viva. O que seria uma igreja bonita e viva para nós hoje? ¿Qué es una iglesia bonita y viva para nosotros hoy? Talvez Tal vez Adrian Romero é esse cantor? Jesús Adrián Romero, el Muy cantante, conocido. muy conocido. Sim. Deus gostaria o melhor louvor? ¿Les gustaría una mejor alabanza? Talvez um melhor predicador? Tal vez un mejor predicador Trazer Paul Washer que traigan a Paul Washer para predicar para nós? para que nos predique. Sim, um prédio muito grande, Un predio muy grande, com muitas atividades para as crianças. con muchas actividades para los niños. E quem via aquela igreja Y quien vea esa dizia, iglesia essa é uma igreja viva. decía, una iglesia Esta é uma es igreja viva. maravilhosa. Una iglesia Mas maravillosa. Deus não vê como Pero Dios la ve o homem vê. como el hombre ve. Dios no ve como el hombre ve. E Jesus vai dizer a essa igreja, Y Jesús dice a esta iglesia, você tem fama de que vive, tenés fama de que vives, mas está morta. pero estás muerta. Pelo que não tem achado as suas obras inteiras. Por lo que no encontré tus obras íntegras. O autor de Hebreus diz El autor de Hebreos que dice sem santidade ninguém verá o que Senhor. sin santidad nadie verá a Dios. Sim. Mas havia também naquela igreja Pero había también en esa alguns iglesia poucos fiéis. algunos pocos Porque em fieles. qualquer igreja, Porque en cualquier iglesia Jesus pode levantar filhos. Jesús puede levantar hijos. E ele vai dizer, eu tenho algumas poucas pessoas Y Jesús dice, yo tengo algunas que pocas estão com as suas personas vestes limpas, que están con sus que no se vestiduras limpias, contaminaron. que no se contaminaron, que são achadas dignas, que son encontradas dignas, não merecedoras. no merecedoras, Porque sabemos que a salvação é de graça. porque sabemos que la salvación es por gracia, Mas a santidade pero la santidad é o que nos faz compatível com o reino de es lo Deus. que nos hace compatibles con Pelo el que reino de morremos Dios. para o mundo Por lo que morimos para e el mundo nascemos para o y Senhor. nacemos para el Señor. Agora eu quero dizer mais duas coisas muito importantes Ahora quiero decir más dos cosas antes muy de nós importantes caminharmos para o final. antes de ir hacia el final. Eu gostaria de ficar falando até a meia-noite, Me gustaría quedarme a hablar hasta la medianoche, mas o Evangelho é o poder de Deus pero el Evangelio es el poder de Dios e não são as muitas palavras que vão te convencer de y nada. no son las muchas palabras que van a convencerte. A primeira é que Deus nos conhece. La primera es que Dios nos Você conoce. tem alguma dúvida disso? ¿Tenés alguna duda de esto? A segunda, Jesus não passa a mão nas nossas cabeças. La segunda es que Jesús no siempre nos elogia. O que ele vai fazer com essas igrejas que tinham erro? ¿Qué hace con estas iglesias que tienen errores? Vai conversar com elas. Habla con ellas. Sim. Sí. E se eu pudesse dar um título a essa prédica? Y si yo pudiese dar un título a esta predicación, Normalmente se fala isso no começo, normalmente eso se dice al comienzo, mas eu gostaria que você pensasse pero me gustaría que pienses que esta mensagem que este é mensaje sobre o cuidado de Deus es conosco. sobre el cuidado de Dios hacia E nosotros. poderíamos colocar como um título Y podríamos uma titularlo conversa com Jesus, Una conversación con Jesús, aonde ele diz para você: a donde Él te dice, muito bem, muy bien, você está fazendo isso muito bem. estás haciendo esto muy bien, Você és meu filho amado, eres mi hijo amado, mas eu te amo tanto pero te amo tanto para que você continue fazendo isso errado, y que no permitiré que continúes haciendo esto errado, porque eu te esto mal, amo. porque te amo, Sou seu pai soy tu Padre e te quero bem, y te quiero ver bien, comigo na eternidade. conmigo en la eternidad. Agora, como respondemos Ahora, ¿cómo respondemos aquilo que o Senhor diz a nós? a aquello que Dios nos dice? Nós sabemos que na chamada missionária Sabemos que en el llamado misionero respondemos: eis-me aqui, Senhor. respondemos, heme aquí, Señor, Mas na conversa com Jesus, pero en la conversación con Jesús, quando Ele vê os nossos pecados cuando Él ve nuestros pecados repetidos, repetidos, no qual dizemos: Senhor, en el cual decimos, não Señor, consigo me livrar no disso. puedo dejar esto, Mas Ele já deixou na sua palavra pero Él ya dejó escrito en su que não palabra existe tentação que não seja humana, que no existe tentación que no que sea juntamente humana, com as tentações vem o y escape. que juntamente con la tentación viene el escape. E que por isso precisamos ser pobres de Y espírito, por eso necesitamos ser pobres, como Ele nos ensinou a orar. como Él nos enseñó a orar. Não me deixe cair em tentação, No me dejes caer en tentación, mas me livra do mal. líbrame del mal.
O caminho sempre é El camino siempre es arrependimento. arrepentimiento. Quantos aqui já se arrependeram dos seus pecados? ¿Cuántos aquí se han arrepentido de sus pecados? Alguma vez em sua vida? ¿Alguna vez en su vida? Amém? Amén. Pelo que a palavra diz, La palabra dice que quando nos arrependemos, que cuando nos arrepentimos, Jesus transforma, cambia a nossa vida. Jesús cambia nuestra vida. Nos faz filhos de Deus. Nos hace hijos de Dios. Joga os nossos pecados no mar de esquecimento. Tira nuestros pecados hacia el olvido. E como a nossa carne ainda é pecadora, Y como nuestra carne todavía es se há algum pecadora, pecado, si hay algún pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar eres fiel y justo para e perdonarnos nos purificar de toda y injustiça. limpiarnos de toda maldad. Pelo que a vontade do Senhor Por lo que la voluntad de não Dios é arrependimento, no es e arrepentimiento. novamente arrependimento, e arrependimento novamente, Arrepentimiento y arrepentimiento. e novamente, Y novamente. nuevamente arrepentimiento. Pelo que João dizia e Jesus quando pregava: Juan decía de Jesús cuando predicaba: produzam, pois, produzcan pues frutos dignos de frutos arrependimento. dignos de arrepentimiento. Há muitas pessoas dentro da igreja Hay muchas personas dentro de la iglesia servindo ao Senhor pelas suas emoções, sirviendo al Señor por sus emociones, mas que precisam de um arrependimento sincero, pero que verdadeiro. necesitan de un arrepentimiento sincero y verdadero. Pelo que João, como caiu morto aos pés de Jesus. Así como Juan cuando cayó muerto a los pies de Jesús. Pelo Isaías, quando se sentiu desesperado e disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros. Como Isaías, que cuando se sintió desesperado y dijo: ay de mí que soy hombre de labios impuros. Assim como Pedro, quando pregou em Atos 2 Así como Pedro cuando predicó en Hechos 2 e disse: se arrependam. y dijo: E aquelas arrepiéntanse. pessoas perguntavam: o que devemos fazer então? Las personas preguntaban: ¿qué tenemos que hacer entonces? Essa é fruto de arrependimento. Ese es el fruto. Senhor, agora que minha vida é sua, Señor, ahora que mi vida es tuya, como devo agir? ¿cómo debo actuar? Como devo viver? ¿Cómo debo O que vivir? devo fazer? ¿Qué debo hacer? E Jesus, para todas essas igrejas, Y Jesús a todas esas iglesias vai dizer les dice que tem um caminho seguro para elas. que hay un camino seguro para ellos. O primeiro ponto é: Deus nos conhece. El primer punto es: Dios nos O conoce. segundo ponto é: existe um caminho El seguro. segundo es: hay un camino seguro. É o arrependimento, El arrepentimiento, porque Ele nos ama. porque Él nos ama. E para todas essas igrejas, Y para todas esas iglesias, vamos pegar um exemplo. vamos a tomar un A ejemplo. igreja de Éfeso, La iglesia de Éfeso, no verso de número en el versículo 5, 5. vai dizer: lembra-te, pois, Recuerda, por tanto, da onde você caiu de dónde has caído. e faça o quê? ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Se Arrepiente. se arrepende. Vamos pegar uma outra igreja. Vamos a ver otra iglesia. Sim, a igreja de Sardes. La iglesia de Sardis en el capítulo 3. Sim, agora no capítulo 3, no verso 3 também. Verso 3. O que diz para a igreja? Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido, ¿Qué le dice a la iglesia? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. e se Y guárdalo y arrependa-se. arrepiente. Para todas estas igrejas, A todas estas iglesias, Jesus tem um caminho seguro. Jesús tiene un camino seguro. Se arrependa. Arrepentimiento. Sim. E Jesus tem promessas. Y Jesús tiene promesas. Sim. Sí. Para todas essas igrejas. Para todas estas iglesias. Porque quando nos arrependemos, Porque cuando nos arrepentimos, podemos desfrutar de tudo que Deus fez para nós. podemos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Como filhos amados no qual Ele se alegra. Como hijos amados que se alegran con Él. Vamos seguir o texto no capítulo 3. Seguimos el texto en el Ainda há capítulo duas 3. igrejas. Todavía hay dos iglesias. Filadélfia e Laodiceia. Filadelfia y Laodicea. E a igreja de Filadélfia Y la iglesia de Filadelfia também simboliza uma igreja muito fiel ao Senhor. también simboliza una iglesia muy Que Jesus vai dizer: eu te conheço, Y Filadélfia. Jesús le dice: yo te conozco, Filadelfia. Eis que tenho posto diante de ti. ¿Cuál verso? Verso 8. En el verso 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, Que ninguém pode fechar. la cual nadie puede cerrar. Isso é precioso que vamos ler agora. Esto es muy precioso, lo que vamos a leer ahora. Vocês têm pouca força. Ustedes tienen poca fuerza. Entretanto, guardaste a minha palavra Has guardado mi palabra e não negaste o meu nome. y no has negado mi nombre. Às vezes damos muitas desculpas para Deus. A veces damos muchas excusas a Dios Procuramos um culpado y procuramos un para o culpable nosso fracasso. para nuestro fracaso. Como no Éden, Como en el Edén, Eva Eva colocando na serpente, le culpó a la serpiente, Adão culpando Eva. Adán le culpó a Eva, Sim, a serpente culpando la serpiente le culpó a a árvore. al árbol.
Pelo que às vezes podemos pensar, eu sou fraco, sou muito pequeno. Y a veces podemos pensar, ay, yo soy tan débil, soy tan pequeño. Sim, não consigo servir ao Senhor. No puedo servir Se al fosse Señor. uma igreja grande, Si fuese una se iglesia os más brasileiros grande, viessem aqui todos os si meses, los brasileños vienen todos los meses, aí sim eu serviria ao Senhor com ahí sí yo fidelidade. serviría al Señor con fidelidad. Mas a igreja de Filadélfia Pero la iglesia de Filadelfia era uma igreja débil, era una iglesia débil. Débil. mas Pero não negava o nome do Senhor. no negaba el nombre del Señor. Permanecia firme. Permanecía firme. Hebreus capítulo 11, verso 34. Hebreos capítulo 11, verso É um 34. dos meus textos preferidos. Não precisa abrir, eu só vou citar para você que Uno de mis diz textos que favoritos. os heróis da fé Dice que los héroes de la fe tiraram sacaron da sua fraqueza de su debilidad fuerzas fuerzas em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. A igreja de Filadélfia era assim. La iglesia de Filadelfia era así. Jesus nos surpreende muito. Jesús nos sorprende mucho. A igreja de Esmirna La iglesia de Esmirna era uma igreja pobre, era una iglesia mas pobre, para Deus era rica. pero para Dios era rica. A igreja de La Filadélfia iglesia de era uma Filadelfia igreja fraca, era una iglesia débil, mas não negou o nome. pero no negó el Jesus nombre. colocou uma porta aberta diante dela. Jesús puso una puerta abierta. A igreja delante de ella. Sardes La iglesia de era uma Sardis igreja conhecida por ser viva. era una iglesia Jesus conocida diz, por "Você ser é viva". morta. Y Jesús le dice, tú eres muerta. Agora vamos caminhar para uma última igreja. Ahora vamos a ir a la última Uma iglesia. igreja de Laodiceia. La iglesia de la Era uma igreja que tinha fama de ser muito rica, La iglesia que tenía fama de ser muy rica. mas Deus não vê como o homem vê. Pero Dios no ve como el hombre ve. Diante de Deus, Delante de Dios era uma igreja pobre. era una iglesia pobre. Era uma igreja muito triste. Era una iglesia triste. Isso é muito sério. Esto es muy serio. Esta é a única igreja Es la única iglesia no qual Jesus en la cual Jesús não vai fazer nenhum elogio a no ela. hace ningún elogio. Todas as outras igrejas, Todas las otras iglesias, Jesus tinha elogios a dizer. Jesús tenía elogios para ellos. Mas a igreja de Laodiceia, Pero la iglesia de la Odisea, Jesus vai então escrever para João. Jesús entonces le dice, escribe a É as Juan. testemunha fiel e verdadeira. Es testimonio fiel y verdadero. Jesus não tem uma opinião sobre nós. Jesús no tiene una opinión Ele nos sobre conhece. nosotros. Él nos Ele conoce. tem um diagnóstico. Él tiene É un como se ele nos diagnóstico. examinasse. Es como si Él nos E ele sabe examina exatamente o que se passa y no Él nosso sabe coração. exactamente lo que pasa en nuestro corazón. Pelo que eu não sei o que se passa no seu coração. Yo no sé lo que pasa en Seus sus pais não corazones. sabem o que se passa. Sus padres no saben lo que pasa en su Mas corazón. Jesus sabe. Pero Jesús sabe. E o que mais me chama a atenção Y lo que más me llama la atención é o que não é somente o que Jesus vê no coração da igreja de Laodiceia, no es solamente lo que Jesús ve en el corazón de la iglesia de la Odisea, mas também aquilo que ele não vê. sino también aquello que Él no ve. Jesus não vai criticar ou censurar Jesús no critica o no censura por prostituição, por prostitución, por falta de amor, por falta de amor, por falta de doutrina, por falta de doctrina, por não por perseverar. no perseverar. Mas essa era uma igreja muito forte, Pero esa era una iglesia muy que fuerte, se achava demais, que se creía demasiado, que se olhava diante do que se espelho miraba delante e del cantava o hino. espejo y cantaba el himno. Oh, quão grande és tu! Oh, cuán grande eres tú. Pelo que vamos ver o que ela dizia dela mesma. Y vamos a ver lo que dice de esa iglesia. Conheço as tuas Yo obras, conozco tus obras, que vocês não são quente nem frio. que conozco que no eres frío ni Quem caliente. deras fosse frio ou quente. Porque tú... ¿Dónde está? 15. 15. Voy a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Sim, assim porque você és morno, estou a ponto de Pero porque eres tibio, estoy a punto de vomitar-te da minha boca. vomitarte de mi boca. Olha o que essa igreja dizia sobre ela. ¿Qué esta iglesia pensaba sobre sí misma? Sou rica, Soy rica, satisfeita, satisfecha, não preciso de nada, no necesito de nem nada, de ninguém. ni de nadie. Pero que Jesus Pero que Jesús não tem uma opinião, no tiene una opinión, tem um diagnóstico exato. tiene un diagnóstico exacto. Ele não vê como ela vê. Él no ve Ela como diz- a la iglesia se Jesus ve. diz, você nem sabe. Jesús le dice, tú ni sabes, É infeliz. eres infeliz, És miserável, eres miserable, és pobre, eres pobre, és cego, eres ciego é nu. És y desnudo. tudo o que temos Todo lo que e tenemos somos y somos pela graça de Deus. por la gracia de Dios. A soberba La precede a soberbia ruína. precede a la ruina, A queda a la caída. é muito triste. Es muy triste. Quando nos sentimos fortes Cuando nos sentimos fuertes e pensamos não depender mais de y Deus pensamos que no necesitamos e não depender más de dependemos Dios, mais um do y outro, no dependemos más uno del otro.
para servi-lo, para servir a Dios, sendo que Ele nos chamou para ser igreja, sino que Dios nos llamó a esa iglesia, para a nuestra congregar, iglesia, para la iglesia, para animarmos uns aos outros, congregar, para para chorarmos animarmos, uns com os outros, para llorar para nos alegrarmos uns com os outros. alegrarnos unos Esse é con o otros. Evangelho, essa é a palavra de Deus. Esa es la palabra No reino de do Dios. céu será assim. En el reino del Diz cielo que a será festa quando o pecador se Dice arrepende. que hay fiesta cuando un Diz que pecador será um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ladrão, não haverá morte. no habrá muerte, Seremos felizes. seremos felices. E aquela igreja achava que não precisava de nada nem de ninguém. Y esa iglesia pensaba que no necesitaba de nadie ni de nada. E agora eu preciso falar algumas coisas. Y ahora necesito Porque decir algunas Jesus cosas. foi muito duro com essa igreja. Porque Jesús fue muy duro con esta iglesia. Por que ele foi duro com essa igreja? ¿Por qué él fue duro Vamos con esta iglesia? direto ao verso 19. Vamos al verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos? Yo reprendo y castigo a todos los que aman. O verso 5 do capítulo 1 El verso 5 del capítulo 1 diz, dice, a parte B, la parte B, aquele que nos ama aquel que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou do seu por pecado. su sangre nos libertó de nuestros pecados. Jesus fala a verdade para nós, Jesús dice la verdad hacia nosotros, porque nos ama. porque nos ama. E Ele vai sempre trabalhar na nossa vida, Y Él siempre va a trabajar en para nuestra abrir vida, os nossos olhos, para abrir para nuestros abrir o ojos, nosso coração, para abrir nuestro para que corazón, estejamos com Ele para para que sempre. estemos con Él para siempre. E Ele vai usar questões históricas Y Él va a usar incluso cosas para históricas demonstrar àquela igreja para demostrar a esa iglesia que ela não era tudo que ela pensava. que esa iglesia no era todo lo que ella pensaba de sí misma. A igreja de Laodiceia La iglesia de la Odisea ficava na Ásia Menor juntamente com essas quedaba demais, también en Asia Menor junto con las otras iglesias, na região do Vale do Rio Lico, en la región del Valle del Río Nico, a 7 quilômetros da igreja de Colossos, onde Paulo também foi a pastor. 7 kilómetros de la iglesia de Colosa, donde Pablo también fue A pastor, outros 7 quilômetros da igreja de Herápolis, a otros 7 kilómetros de la iglesia de onde Herápolis, Pablo auxiliou na pregação, no donde pastoreio. Pablo ayudó con la predicación. Sim. E essa igreja, E essa igreja, financeiramente, realmente era uma igreja rica. Financieramente realmente era una iglesia rica. Sim, pelo que Jesus vai dizer a ela: Y Jesús le dice, você tú eres, não é quente nem fria. no eres caliente ni frío. Em Herápolis havia águas quentes, En Herápolis había aguas calientes, ótimas para se banhar no frio da Bolívia. excelentes para bañarse en el frío de Bolivia, Excelente para questões terapêuticas, excelente para cuestiones para terapéuticas, doenças reumáticas. para enfermedades reumáticas. Sim, Sí. pelo que e Herápolis era muito procurada por Y isso. Herápolis era muy buscada por eso. Sim, e em Colossos havia águas frias, Y en Colosos había aguas frías, muito excelente terapeuticamente. también excelente terapéuticamente. Pelo que em Herápolis não havia Lo que en Herápolis no había, nem água quente, ni agua caliente, nem água ni fria, agua fría. mas dutos Pero que, ductos que traziam águas de Colossos e de que Herápolis. traía agua de Colosos y de Herápolis. E aquilo envergonhava a Laodiceia. Y eso avergonzaba a la Odisea. Pelo que Jesus vai dizer: eu também me envergonho de você se achar assim. Y Jesús también le dice, yo también me avergüenzo de que tú te creas así. Sim, era melhor fosse frio ou quente. Era mejor si fueses frío Assim o como caliente. você se envergonha Assim como- da água morna que há aí, Así como tú te avergüenzas que não serve para ser del agua bebida, tibia que hay não aquí, serve para fim terapêutico, que para no sirve nada. para nada. Se você, da forma que é, não me serve para nada. Tú de la forma que eres no me sirves para nada. E aí ele vai continuar dizendo, Y ahí continúa diciendo, vai dar conselhos. le da consejos. Jesus sendo o dono de todas as coisas, Jesús siendo el dueño de todas las é cosas. muito cavalheiro. Es muy caballeroso. E vai dizer à igreja: Y le dice a la eu te iglesia, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por O fuego. grande banco central daquela época El gran banco central de esa ficava em época Laodiceia. quedaba en la E a Odisea. igreja se glorificava Y la iglesia se por não gloriaba precisar de nenhuma ajuda para construir o seu templo. por no necesitar de ninguna ayuda para construir su Jesus templo. vai dizer: você não sabe que é pobre, Jesús le dice, tú no sabes que eres mas eu te pobre, dou um conselho. pero yo te doy un consejo. Compre de mim Compra de mí ouro refinado pelo fogo, oro refinado trazendo por fuego, para a compreensão espiritual. que es para la comprensión espiritual. Significa fé. Significa fe. E Jesus vai dizer: eu te aconselho que de mim compre vestiduras brancas. Y te aconsejo que de mí compres vestidos blancos. Ele vai dizer: lembra que vocês nem sabem que é nu? Recuerda que no sabes ni siquiera lo que significa desnudo. Em Laodiceia En la Odisea havia o grande indústria têxtil daquela época, había una gran industria onde todos textil. iriam comprar e entrava mais dinheiro para sua cidade. Y donde todos iban a comprar y entraba dinero a su ciudad. Mas Jesus diz: as suas vestes Pero Jesús le dice, que tus te trazem vestiduras dinheiro não que te servem traen de dinero nada. no te sirven de Compre nada. de mim vestes de santidade. Compra de mí vestidos de santidad. Simboliza o Espírito Santo de Deus nas Simboliza el nossas Espíritu vidas. Santo que reviste nuestras vidas.
Jesus vai dizer, eu te aconselho que de mim compre colírio. Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres O colirio. grande centro oftalmológico daquela época El gran centro oftalmológico de também esa ficava em época Laodiceia. también quedaba en Pelo que Laodicea. eles se gabavam, Por lo que ellos que se viam gloriaban. pessoas de todo mundo serem Venían tratadas em personas Laodiceia. de todo el mundo siendo tratadas en Laodicea. Com uma substância Con la sustancia que os podia curar. que podía curar. Até hoje muito conhecida na Turquia. Hasta hoy muy conocida en Pó Turquía. frígio. El colirio. É isso. E Jesus vai dizer, Y Jesús dice, eu te aconselho que de mim yo te aconsejo compre que colírio compres para colirio que abra os seus olhos, para que abra tus a fim ojos, de que vocês a vejam. fin de que veas. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, mesmo que seja pesado. Yo estoy diciendo todo esto para ustedes, aunque sea pesado. Não é porque eu não gosto. No es porque yo no les quiero. Não é porque eu sou um Deus ditador. No es porque soy un Dios dictador. É porque eu amo. Es porque yo amo. Eu repreendo e disciplino quando eu amo. Y yo reprendo y disciplino cuando E amo. Deus tinha um caminho seguro para Y Laodiceia. Dios tenía un camino seguro para la Odisea. Sejam zelosos. Sean Se celosos arrependam. y arrepiéntanse. A igreja que mais se achava, lembra? La iglesia que más se creía Era rica, abastada, não era precisa de rica, coisa no alguma. le faltaba nada. Embora Jesus andasse dentro de todas as igrejas, Jesús estaba dentro de todas las iglesias. Jesus vai aparecer à igreja de Laodiceia, Jesús aparece en la iglesia de la Odisea. estando do lado de fora. Está dando hacia afuera. Ele vai falar, eu estou à porta. Él le dice, yo estoy en la puerta y llamo. Se alguém ouvir a minha voz, Si alguno oye mi voz, quantos têm ouvidos para ouvir a voz do Senhor? ¿cuántos tienen oídos para oír la voz del Señor hoy? O que Ele pede se alguém ouvir a sua voz? ¿Qué Él te pide si estás escuchando su voz? Abra a porta. Abre la puerta. E que Ele diz que fará? ¿Y qué dice que hará? Eu entrarei, Yo voy a entrar vou ter comunhão. y voy a tener comunión. Vou cear contigo Voy a cenar e contigo você comigo. y vos conmigo. A terceira coisa mais maravilhosa, La tercera cosa más que é o maravillosa terceiro ponto. es el tercer A primeira punto. coisa, Deus nos conhece. Primero, Dios nos conoce. A segunda, Ele tem um caminho seguro para nós. Segundo, tiene un camino seguro para A nosotros. terceira coisa, Ele tem promessas para nós. Tercero, Él tiene promesas para nosotros. Mateus 24:12 diz Mateo 24:12 dice que somente o que perseverar até o fim será que salvo. solamente aquel que persevere hasta el fin será Para salvo. todas essas igrejas, Jesus vai dizer: Y para todas estas iglesias, ao Jesús le dice, vencedor eu tenho uma promessa. al vencedor yo tengo una promesa. Quantos sonham aqui igual a conquistar coisas? ¿Cuántos sueñan aquí conquistar cosas? Vou dizer um pouco de mim mesmo. Voy a hablar un poco de mí mismo. Eu tenho um desejo muito grande de construir uma família. Yo tengo un deseo muy grande de construir una familia. Eu já tenho um carro há 8 anos Yo tengo un auto hace 8 años e ele quebra muito. y se descompone a cada rato. E alguns brincam, outros falam: Deus vai te dar outro carro. Y algunos juegan y me dicen, Dios te va a dar otro auto. E às vezes eu até quero. Y yo a veces hasta quiero. Eu tenho o desejo de ter uma casa própria, Yo tengo deseos de tener una casa de propia, ajudar os meus pais, de ayudar a mis os padres, meus irmãos. a mis hermanos. Tudo isso são promessas de Deus Todo eso son promesas de que Dios podem acontecer ou não. que pueden suceder o no. E que na eternidade Y que en la eternidad não fará diferença nenhuma. no hará ninguna diferencia. Mas as promessas que Deus tem às suas igrejas Pero la promesa que Dios tiene para sus iglesias são promessas eternas. son promesas eternas. E Ele vai dizer sempre ao vencedor: Y Él siempre va a decir al vencedor, eu tenho algo espiritual para yo vocês. tengo algo espiritual para ti. Para a igreja de Éfeso, A la iglesia de Ele Éfeso, vai dizer: ao vencedor Él le dice al vencedor, eu darei de comer da árvore da vida le daré de comer del árbol de la vida que se encontra no paraíso. que está en el paraíso. A igreja de A Esmirna, la iglesia de Ele vai Esmirna, dizer ao vencedor: le dice al vencedor, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. irá el daño de la segunda muerte. Para a igreja de Pérgamo, A la iglesia de Pérgamo, Ele vai dizer: Le dice ao vencedor al vencedor, lhe darei de comer do maná escondido. le daré de comer del maná E de escondido. maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. No borraré su nombre del libro A de vida. igreja de Tiatira, La iglesia de Tiatira, Ele vai dizer: Le dice ao vencedor al vencedor, eu vou guardar yo le voy a e guardar. vou te dar autoridade sobre as nações Le voy a dar autoridad para sobre las julgar. naciones. Para a igreja de A la Sardes, iglesia de Sardis, Ele vai dizer le dice ao vencedor: al vencedor, de maneira nenhuma arriscarei seu nome no borraré su do nombre livro da vida. del libro de la A vida. igreja de La Filadélfia, iglesia de Filadelfia, Ele vai le dizer dice ao vencedor: al vencedor, eu te farei coluna no santuário de Darei Deus coluna no e santuário jamais de Deus. sairá dali. E jamais E o sairá seu nome dessa estará cidade. gravado na cidade santa. tu nombre estará grabado en la ciudad A santa. igreja de A la Laodiceia. iglesia de la Odisea.
Jesus não diz coisas duras para ela, Jesús le porque dice, não gostava. no le dice cosas duras porque Ele no le oferece um gustaba. caminho seguro, Él ofrece un camino porque ele tem seguro, uma promessa porque eterna. Él tiene una promesa eterna. Ele vai dizer Y le dice ao vencedor: al vencedor, darei-se a sentar no meu trono, daré que se siente en mi trono, assim como eu venci así como yo e me vencí assentei no meu y trono me com meu senté en el Pai. trono de mi Padre. Não há promessa melhor do que estarmos com Ele eternamente. No hay una mejor promesa que estar con Él eternamente. Para isso Ele veio. Para eso Él vino. E a vida eterna começa aqui, Y la vida eterna comienza porque aquí, somos almas eternas. porque somos almas eternas. Jesus diz tudo isso para todas essas igrejas, Jesús dice todo esto para todas estas porque Ele iglesias, quer estar conosco porque Él quiere estar con nosotros todos os dias, todos los em días, todos os nossos momentos, em todos os nossos em todas as momentos, nossas dificuldades, em todas as nossas en todas situações, nuestras situaciones, porque Ele nos ama. porque Él nos ama. Quem tem ouvidos, El que tenga oídos, ouça que oiga o que o Espírito diz às igrejas. lo que el Espíritu dice a las iglesias. Deus é poderoso para abrir os nossos corações, Dios es poderoso para abrir nuestros para nos corazones, perdoar. para perdonarnos. Ele nos chamou ao arrependimento, Él nos llamó a arrepentimiento, para produzirmos frutos, para que produzcamos frutos, para que o mundo veja as nossas para boas que el obras mundo vea nuestras buenas obras e glorifique ao Pai que está no céu. y glorifica al Padre que está en los cielos. Quando há arrependimento verdadeiro nas nossas vidas, Cuando hay arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, as pessoas começam a ver Jesus em nós. las personas empiezan a ver a E elas Jesús en desejam ser nosotros. igreja do Senhor, Ellos desean ver porque ser elas, la iglesia del Señor. elas deixam de desejar as coisas da terra, Dejan de desear las que cosas são de la tierra, maravilhosas, que são que maravillosas, podemos sonhar, que podemos buscar, podemos mas não buscar. podemos colocá-las acima das coisas eternas, pero no podemos colocarlas por das encima coisas de que las são cosas supremas. eternas, de las cosas que son O apóstolo Paulo disse: El apóstol Pablo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mis ojos vieron, mis oídos han oído, nem jamais penetrou no coração do homem, pero ¿cómo? jamais entrou dentro Pero no do entró en el coração corazón del hombre aquilo que Deus tem preparado eso que Dios tiene preparado para aqueles que o amam. para aquellos que lo aman. Arrependimento Arrepentimiento é respondermos ao amor. es responder Que al Dios amor tiene para nosotros. que Dios tiene para nosotros. Ele bate a porta, Él golpea la puerta, ele diz: Ele isso diz- está muito bom, eso está muy bien, mas esse seu caminhar de morte, pero es un camino de muerte. ele te chama Él te llama a se arrepender. a arrepentirte. Não é um convite meu, No es una invitación mía, é Deus nos chamando. es de Dios. Se você tem ouvidos para ouvir Si tienes oídos para oír e deseja y deseas estabelecer um relacionamento tener una relación completamente Completamente. firmada de aliança firmada de alianza com Deus con Dios e saber que Ele vai cuidar de você, y saber que Él te va a e cuidar, saber que Ele vai reconhecer as coisas em você, saber que Él va a reconocer tus cosas en vos, mas que quando você errar, pero que cuando vos erres, Ele vai te chamar Él te va a ao llamar arrependimento. al arrepentimiento. Eu quero orar com vocês. Yo quiero orar con ustedes. Sim. Se puder, abaixa a sua cabeça. Agacha tu cabeza, si Se puedes. puder, sim. Por favor, é um momento que devemos olhar para nós mesmos. Tenemos que mirarnos a Cada nosotros um. mismos. Cada uma dessas igrejas Cada una de esas iglesias simboliza um pouco de nós. simboliza un poco de nosotros. O modelo do Evangelho El modelo de é evangelio a igreja pobre e fraca diante de Deus. es la iglesia pobre y débil, Porque reconhece que não é nada sem Jesus. porque reconoce que no es nada sin Jesús. A essas igrejas, quando estamos assim, Esas iglesias, cuando estamos así, fracos, débiles, o poder de Deus sempre se aperfeiçoa. el na nossa poder de vida. Dios siempre se perfecciona.